Meus amados e meus queridos irmãos, nesta lição de hoje, nós queremos trazer um breve comentário da lição de número 2. Estamos estudando o livro de Gênesis, já estamos na lição de número 2 e a base do nosso estudo dessa semana é o capítulo 2 do livro de Gênesis. Lembrando que esta aula de hoje, ela não será como as que a gente sempre trago aqui nesta plataforma, por meio desse canal. Será uma aula muito curta, devido nós termos a nossa voz está um pouco afetada devido à gripe, então nós iremos fazer apenas vamos dizer que um apanhado dos pontos mais importantes e vamos mostrar aos irmãos uma visão panorâmica da lição de hoje. Então não será uma lição tão esticada como as demais. Então nesses poucos minutos que aqui queremos gravar esse vídeo, gravar essa ajuda a professores para ajudar a todos. Então o tema da nossa lição de hoje é a criação do ser humano. Então nós vamos comentar um pouquinho sobre a obra-prima de Deus. Então Deus, ele é o criador do ser humano. Ele é o mantenedor, ele é o sustentador de toda a sua criação e o ser humano, claro, é a coroa de toda a criação. Lembrando que a semana passada nós comentamos aqui que Deus ele criou todas as coisas. Nós falamos sobre o início de tudo, a criação de todas as coisas. Agora essa semana nós vamos falar, vamos dizer que prioritariamente sobre a criação do ser humano, do homem e da mulher, que é todo os fatos narrados aqui no capítulo 2 do livro de Gênesis. Mas antes de passarmos aqui a nossa verdade prática, o textual, eu preciso apresentar os objetivos. O primeiro objetivo é ressaltar o valor do ser humano. E o segundo, valorizar o casamento. E o terceiro, refletir sobre a mordomia do planeta. Então, nesses três objetivos está centrado toda a nossa lição. No primeiro objetivo, onde a gente tem que ressaltar diante da nossa classe a valorização do ser humano, entendendo que o ser humano ele não é uma obra do acaso, não é um projeto falido, não é, quem sabe, vamos dizer que um produto ou um fruto do evolucionismo, não. O ser humano é criação de Deus. O ser humano foi criado pelas próprias mãos de Deus. Deus foi quem pegou a matéria-prima, que foi o barro, e começou a modelar, a dar forma, depois soprou nas suas narinas e fez aí o homem ser uma alma vivente. Então nós vamos ver isso no próximo tópico, no primeiro ponto, acerca da Constituição. Isso a gente vai ver com uma riqueza de detalhe. Mas agora eu quero lhe convidar a acompanhar comigo o nosso textuário que se encontra em Gênesis capítulo 2 e o versículo 7, que diz: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou as narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então o nosso textuário é um versículo muito conhecido por todos, aqueles que acreditam ou que professam o criacionismo, porque é também um versículo que refuta todas as teorias do evolucionismo. Então nós estamos diante de um versículo onde nós, criacionistas, acreditamos e pregamos isso, vivemos isso, confessamos isso diante de todos, que o nosso Deus foi quem nos criou, que nós somos criaturas, vindas de Deus. Então, na lição de hoje, nós vamos perceber que ela vai responder uma das perguntas que ecoa em todas as gerações. O que é o homem? Isso a gente vai aprender nessa lição. Mas nós também vamos aprender o que não é o homem. O secularismo, o materialismo, os céticos por aí afora, eles dizem que o homem é algo. A Bíblia diz que o homem é algo completamente diferente daquilo que o secularismo prega. E isso a gente vai ver, vai aprender nesta lição de hoje. Então, portanto, depois da ministração dessa aula,
as nossas classes, os nossos alunos, eles estão aptos a defender com todo rigor, com todo vigor, acerca do criacionismo. Então, a nossa verdade prática, eu preciso apresentar e preciso que você acompanhe, diz: o ser humano é a coroa da criação, o que Deus tem de mais importante na face da terra. Então, perceba que a nossa verdade prática, ela é uma contestação, né, às mensagens ou às informações que as teorias têm inculcado na mente das pessoas céticas, daqueles que não creem em Deus. Então, a nossa verdade prática, ela nos informa que o ser humano, ele é a coroa de toda a criação. Deus criou todas as coisas e, por último, ele colocou uma criação mais suprema, né, mais elevada, que é o ser humano. Por isso que o ser humano, ele é a imagem e semelhança de Deus. O ser humano, ele é diferente de toda a criação, está em um nível mais elevado do que toda a criação, do que o reino animal e do que o reino vegetal. Está só abaixo da criação espiritual, que é os anjos, né? Mas o ser humano, ele está, comparado com a criação, ele é a coroa de toda a criação. Então, Deus, ele se importa com as suas criaturas. E o fato mais predominante nas Escrituras, ou a evidência maior de que Deus, ele se importa com a sua criação, é o fato dele ter enviado Jesus para morrer na cruz do Calvário, para que assim remisse ou viesse a resgatar, né, a sua criação, a sua, vamos dizer que a sua coroa da sua criação, para voltar ao original, que é a imagem de Deus. Então, o homem, como sendo esse ser diferenciado de toda a criação, ele tem essas atribuições divinas, que é a moral, que é o lado pessoal, a personalidade, e também a espiritualidade. Isso a gente vai ver com detalhe no decorrer da nossa lição. Então, nós precisamos já entrar na nossa introdução cientes de que nós estamos falando de um tema que é oportuno, falando de um tema que é necessário e falando de um tema que é atualíssimo. Porque cada dia que se passa, a gente precisa entender que os céticos, eles vão multiplicando, né, as ideias dele com relação ao ser humano, com relação de onde o homem veio na perspectiva diabólica e carnal deles. Mas a Bíblia, ela sempre vai, né, se opor a esses ensinos errados. E quando a gente olha para a atualidade, a gente precisa ter esse entendimento de que essa mensagem, ela tem encontrado espaço no coração de muita gente que se diz ser cristã, que se diz ser evangélica. Acaba que, de uma certa forma, misturando, emaranhando, encontrando um espaço dentro da Bíblia para defender a questão da teoria do evolucionismo. Às vezes, em defender que o homem realmente ele evoluiu de um ser primata a qual se encontra hoje. E isso a Bíblia refuta. Isso a vida cristã não aceita. E é isso que nós precisamos levar para a nossa classe. Precisamos levar diante dos nossos alunos. O primeiro ponto, nós vamos comentar um pouquinho sobre a criação do homem. Nesse primeiro ponto, a gente vai ver no primeiro tópico aqui o método, né, de Deus para criar o homem. E nesse ponto dessa lição é onde a gente vai aprender acerca do que é o homem, né, que é a primeira pergunta que vai iniciar a introdução. O que é o homem? E a gente também nesse ponto vai aprender sobre essa resposta dessa pergunta e vai também aprender o que não é o homem. Essas duas perguntas a gente vai procurar responder diante desse ponto, né, do ponto primeiro da nossa lição. Então, o primeiro tópico aqui do nosso primeiro ponto vai falar o método da criação. O método da criação descrito aqui em Gênesis, a gente vai ver que Deus, o método que ele utilizou foi pegar uma matéria-prima que é o barro, né, que é aqui o nosso comentarista, ele vai
destacar de que Deus, quando ele vai criar as águas, ele diz que as águas viessem a existir e elas existiram. Quando Deus ele vai criar todas as, vamos dizer que a parte vegetal, Deus ele ordena que a terra faça, vamos dizer que as sementes, todas elas produzir, e aí passa a produzir. Mas quando Deus ele vai criar, o método de Deus criar o homem é completamente distinto de todo o método que ele usou para criar a água, a luz, para criar todos os demais, vamos dizer que elementos da criação. Quando chega no homem, o método é diferente. Qual é o método? Deus pega a areia fina, o pó da terra, e ele começa a modelar ali um boneco com as suas próprias mãos, esculpir, e quando Deus ele termina de fazer o homem do barro, do pó, Deus sopra nas suas narinas. Então o método de Deus foi um método muito pessoal, foi um método onde a gente leva a ideia de um mesmo artesão que cria um vaso, modelando de acordo com a sua vontade, utilizando as suas mãos. É tudo manual. Então Deus, quando ele foi criar, ele usou esse método para criar o ser humano. Por isso que o ser humano ele é diferente das demais, vamos dizer que obras criadas por Deus. Por isso que ele é a obra-prima, porque ele vai ter na sua composição, que aqui vai ser o assunto do tópico 2, que é a constituição, de duas partes, que é a parte material, que é o barro, esse material físico, e é imaterial, que é a alma e o espírito. Então a gente vai ver que essa conexão, essa união, ela vai acontecer, o material com o imaterial. Então isso a gente precisa destacar aqui nesse tópico, no método que Deus utiliza para criar o homem. O tópico 2, a constituição humana. Aqui nesse tópico nós vamos ver que o ser humano ele é constituído de dois materiais. É um material que é espiritual e um que é físico, que é palpável, que é concreto, que você consegue apalpar, que é o barro. E se você observar bem na própria anatomia do ser humano, o corpo do ser humano em si já tem uma forte evidência de que ele veio do pó e de que ele vai retornar para o pó. Porque todos os elementos que a gente encontra no ser humano é encontrado na terra. Ou seja, então a gente chega à conclusão de que o ser humano ele foi feito do pó, essa parte física, que é o corpo. Mas a alma e o espírito ele está classificado em uma outra dimensão, que é a dimensão espiritual, que é o imaterial, que veio do sopro de Deus. Mas o homem, quando ele peca lá no Jardim do Éden, ele acaba aqui morrendo espiritualmente. O seu espírito é cortado, todo o vínculo com Deus. Aí fica só a alma e o corpo, mas o espírito, que é o canal de conexão com Deus, estava afetado. Então Jesus vem na cruz do Calvário e quando Jesus entrega ali, diz que está tudo consumado, o véu se rasga de alto a baixo, o homem agora ele passa em Jesus, nos méritos de Jesus, ele passa a ter de novo essa conexão com o Pai. Então nós vamos agora passar para o terceiro tópico do primeiro ponto da nossa lição. Mas antes eu preciso responder acerca do que não é o homem. Aqui o nosso comentarista ele responde dizendo que o homem ele não é vamos dizer que um primata evoluído, nem subproduto do macaco. Isso é o que não é o homem. E o que é o homem? O homem ele é literalmente uma obra das mãos de Deus, que foi criado de uma forma cuidadosa, detalhista, por um Deus pessoal, que é o nosso Deus. Então o homem ele foi modelado, ele foi de uma certa forma, fisicamente, ele foi criado por Deus. Mas quando a gente usa a expressão imagem de Deus, não significa dizer que o homem tem a imagem
física de Deus, porque Deus é espírito. Mas a gente vai ver aqui na lição, de acordo com a lição, que essa imagem é no sentido da moral, da personalidade, da espiritualidade. E é isso, exatamente esses 3 pontos que vai distinguir o ser humano dos demais elementos, né, da criação, né, os demais obras criadas por Deus. Então, o último tópico aqui desse primeiro ponto, nós vamos falar sobre a imagem e semelhança de Deus. É nesse tópico onde a gente vê, aqui com riquezas de detalhes, acerca de que tanto a semelhança como a imagem, ela tem o mesmo significado, né? Significa a mesma coisa. E o nosso comentarista aqui, ele vai dar essa ênfase, dizer que vai ter teólogos que vai dizer que semelhança é diferente de imagem, mas ele também coloca o ponto de vista, né, da maioria, de que os teólogos chegaram à conclusão de que o importante aqui é a questão da imagem, né, que a imagem é que é predominante. Então, no sentido de imagem, é a questão da personalidade, da moralidade e espiritualidade. E são essas 3 coisas que a gente volta a afirmar, que diferencia o ser humano das outras obras criadas. O segundo ponto da nossa lição fala sobre a criação da mulher. Nesse ponto, a gente vai ver o primeiro tópico, a constatação divina. A gente vai ver que quem fez essa constatação de que o homem não ficasse só, ou não era bom que ele esteja só, foi o próprio Deus, né? O autor da vida, o autor de toda a obra criada, o autor do próprio ser humano. Então é ele mesmo que constata que a mulher seria bem-vinda e serviria ao homem, né, de adjuntora, para assim ser sua companheira e lhe ajudar. Então, o segundo tópico, tirada do homem. Aqui é onde a gente vai ver que Deus, ele vai colocar Adão, né, em um sono profundo e vai tirar das suas costelas, depois vai serrar, é o que o texto diz, literalmente é isso, vai serrar a carne e aí vai fazer a mulher. Mulher que ela é feita de uma matéria também pré-existente, assim como o homem. O homem foi feito do barro, aqui a mulher é feita já da parte do homem. Por isso que Adão, quando vai receber Eva, ele vai dizer: esta é carne da minha carne, osso dos meus ossos. Então a gente precisa ter esse entendimento que a mulher, ela foi feita para o homem, para completar. Então aqui a gente já vê que a questão do machismo, do feminismo, tudo isso são teorias satânicas que vai de encontro à criação de Deus, a criação da mulher e do homem como completude, um completando o outro. Então, o objetivo que Deus teve para criar a mulher foi para completar o homem, para que o homem não andasse ou não estivesse só. E, por último, a intimidade do casal. Nesse tópico, a gente vai entender que a intimidade do casal, ela só pode ser desfrutada entre um homem e uma mulher, que é por meio do casamento. E essa intimidade, ela é algo que Deus a considera sagrado, né? Que tem que haver essa intimidade entre o homem e a mulher, entre o casado, que é o que a Bíblia fala sobre o verdadeiro casamento reconhecido por Deus, que é entre um homem e uma mulher de sexo diferente, né? E não como o secularismo prega aí hoje, que é a união de pessoas do mesmo sexo. Então isso a gente vê que essa ideologia, ela é diabólica e tem que ser confrontada pela Bíblia e também por todos aqueles que têm uma vida cristã. Então o casamento que Deus, ele colocou no princípio, instituiu, esse mesmo casamento até hoje, ele ainda está de pé porque é um princípio imutável. Ele não pode ser quebrado, ele não pode ser passado para trás. A união é entre um homem e uma mulher e tem que haver essa intimidade, porque o casamento onde o homem e a mulher eles não têm intimidade, esse casamento ele está deturbado, esse casamento ele está falido, ou seja, ele não agrada, ou vamos dizer que não responde aos parâmetros pelo qual ele foi criado. Então, o casamento ele foi instituído para que houvesse essa intimidade. Nós vamos passar agora ao terceiro ponto da nossa lição, falar sobre os ensinamentos. Aqui nesse tópico,
nesse ponto, a gente vai ver o primeiro tópico, que vai falar sobre a satisfação de Deus. Qual era a satisfação de Deus? É que Deus, quando ele criava algo, ele ia lá e dava aquele parecer, ele dizia, está ótimo, muito bom, né? Ficou perfeito. Então a gente precisa entender que o nosso Deus, como um ser perfeito, ele não é induzido ao erro, ele não erra. Então tudo que ele faz, ele sentia satisfação, da mesma forma que criou o homem e a mulher. Tópico 2, função e propósito do homem. Então aqui a gente vai ver que o homem ele foi criado e na sua criação já veio uma função, né? Já veio um propósito, né? Como o seu manual, né? Para a utilização. Então a função do homem é sempre trabalhar. Ele foi colocado no Jardim do Éden para lavrar a terra, né? E cuidar de todos os seres, né? De todos os animais. E a gente vê que ele foi colocado ali como um governador, né? Como um administrador, como um mordomo da criação. Então, por isso que ele é tido como coroa. Mas o pecado veio, afetou isso, houve esse desequilíbrio, né? Tanto na imagem que o homem tinha de Deus, que foi na questão da moral, na questão da personalidade, da espiritualidade, como também no seu trabalho, na sua administração. Ele antes era para governar, mas devido ao pecado, o pecado também afetou esse governo. Ele não conseguiu governar mais a natureza como era para ser antes do pecado. Então a gente precisa também destacar isso. Então todo o trabalho ele veio de Deus, né, na criação do homem. Por último, a mordomia cristã do planeta. Nesse tópico a gente vai ver com riqueza de detalhes acerca da mordomia, que todo crente, todo homem, toda mulher, ele é um mordomo de Deus. Ele foi colocado com um propósito aqui na terra, ele foi plantado com um propósito. Qual é o propósito? De ser mordomo, de cuidar uns dos outros e cuidar das coisas de Deus, cuidar da natureza, cuidar, né, de todas as obras que Deus criou debaixo do sol. Então o homem ele tem que ter esse entendimento, que ainda que o pecado, né, tenha deturbado esse entendimento dele, mas ele tem que entender que ele é posto no mundo como mordomo. Então, por isso que nós somos exortados, nós cristãos, a exercermos a boa mordomia cristã. Então, o nosso viver ele tem que ser diferente dos demais com relação à nossa vida cristã. Que Deus abençoe e até a nossa próxima aula, em nome de Jesus.